com o objetivo de analisar como rápidas são as mudanças tecnológicas impactam a sociedade e consistem o papel da escola na informação dos indivíduos para esse cenário em constante evolução. A doutora Dinamara Pereira Machado, pós-doutora em Educação pela Universidade Nacional de Educação à Distância, a UNED, doutora em Educação, currículo na PUC São Paulo, mestrado em Educação pela Universidade Tuiuti do Paraná, especialista em Qualidade e Educação, graduação em Letras, Pedagogia, Geografia e História, diretora e professora na Escola Superior de Educação, coordenadora pedagógica da EJA, dos cursos técnicos do Centro Universitário Internacional da Uninter, diretora administrativa e financeira do Instituto Música e Arte, o IMA, editora-chefe do caderno Intersaberes, editora-chefe da editora Escolha Certa, editora da EAD do Cinep Paraná. Com vocês, a palestra da doutora Dinamara Pereira Machado. Boa tarde a todos e a todas. Gente, eu vou colocar o fone até para ouvir a modulação da minha voz. Mas sabe o que eu estou me sentindo hoje? Parece aquelas estrelas, com todos esses holofotes, só faltou a roupa adequada, entendeu? Porque a gente fica cego. Agora eu entendo os cantores, entendeu? Eles ficam alucinados lá na frente, porque só a luz já deixa a gente se achando, entendeu? Só a luz já faz... Olha! Não vou ter mão para tudo isso. Não, então só a luz já deixa a gente maluca. É uma coisa fenomenal. Subam depois aqui para vocês sentirem essa luz, entendeu? Não sei se aguenta isso aqui, mas... Vamos lá. Bom, tive a honra de ser apresentada aqui, mas antes de qualquer diploma, de qualquer certificado que a gente tenha na vida, a gente tem que ter orgulho de algumas coisas. De ser uma boa filha, de ser uma boa mãe e de ser amiga. E, com orgulho, há muito tempo, professora. Ser mestre, ser doutora, ser pós-doutora, estar numa instituição de ensino, são só condições que a vida nos dá a partir de quando você tem boas bases. Então, eu desejo que vocês que estão do meu lado nesse momento, e que eu estou aqui no meu momento de estrela, que vocês também possam falar: eu sou uma boa filha, um bom filho, uma boa mulher, uma boa esposa, eu tenho feito o meu papel e sou também uma excelente professora, uma excelente profissional da educação. Bom, de onde eu venho? Gente, de onde eu falo? É importante isso. Quando eu vou numa fala, eu sempre penso: de onde que eu estou vindo? De onde que esse palestrante está vindo? Por que ele foi escolhido para estar aqui? Eu costumo dizer que eu trabalho no Sal da Terra. O que é o Sal da Terra? Eu sou iniciativa privada, ponto. Há mais de 20 anos eu trabalho na iniciativa privada, isso é um ponto. Há mais de 20 anos, ou na verdade 32 anos, eu trabalho com educação à distância. Então, outro ponto que as pessoas olham e pensam: poxa, iniciativa privada, educação à distância. E hoje não, há 10 anos, eu estou na instituição chamada como Uninter, que é uma instituição curitibana, paranaense, tá? E ainda não é uma instituição de grande grupo, é uma instituição familiar. É desse locus que 50% de mim fala. O outro 50% fala uma pessoa que tem um trabalho social muito grande, muito feliz, que há muitos anos nós temos 2 projetos sociais, um projeto social destinado à música, então são 70 famílias, que a gente trabalha com música com essas famílias, e uma editora independente. E o que é isso? Jovens pessoas que não conseguiram ainda publicar livros e que precisam de ajuda para aprender esse caminho, que estão fazendo mestrado, doutorado. A gente fez um projeto há 2018, 6 anos, e a gente tem uma editora independente que trabalha com Creative Commons, ou seja, 50% de um lado, 50% do outro, e a gente vai fazendo esse projeto que acredita de educação. Eu recebi o convite para fazer uma fala de tecnologia, sociedade e educação.
Como que você fala de uma coisa tão complexa em, no máximo, 40 minutos? Então, eu tenho optado em não ficar falando um monte de teoria, até porque eu estou falando com pesquisadores, né? Alguns aqui em nível de especialização, lato sensu, pós-graduação, com 2, 3 pós-doutorado. Então, eu não vou ficar trazendo teorias. E escolhi o seguinte caminho. Tecnologias sempre existiram e continuarão existindo. Então, ao professor que está sentado aí e que ainda tem mais 10, 15 anos de carreira, seja na Prefeitura de Curitiba ou na Prefeitura da minha querida e amada cidade Nova Cantu, que tem 4.000 habitantes, camarada, você vai ter que estudar muito ainda. Você vai ter que aprender muita tecnologia. Você vai ter que participar de muitos cursos de capacitação. Porque tecnologia é igual formiga, muda toda hora, está em tudo que é lugar. Então, você vai ter que passar por muitas ondas ainda de tecnologia. Não tem como fugir disso. Ah, mas eu aprendi isso. Tá bom, você aprendeu, serviu para ontem, para hoje não serve mais. Então, a tecnologia é ontem, hoje e sempre. E qual tecnologia vai ser no futuro? Ô, gente, vamos pensar comigo. Vai ser a tecnologia que eu usar na minha casa, a tecnologia que eu usar na minha escola. Qual é a tecnologia certa? A tecnologia que eu conseguir fazer, de fato, o meu processo. Porque senão eu vou ter um monte de aparato que vai resolver muito pouco. E se não resolve, pode ser a melhor tecnologia do mundo. Não adianta ter. Então é isso. Aí a escola serva da sociedade. Há muitos anos eu falo isso e realmente acredito nisso, e é um vice-versa. A sociedade também é serva da escola. Para quem é gestor de município, para quem é professor dentro da sala de aula, tem que ter consciência que não existe a escola do futuro. A escola do futuro é hoje. A escola do futuro é agora. Porque eu estou formando os novos engenheiros. Talvez eu não tinha tido consciência enquanto professora e que eu ensinava para o aluno colocar o grãozinho no algodão, mas eu estava formando um engenheiro. Talvez eu não tinha consciência disso, mas era por isso que você estava ensinando aquele feijãozinho na semente, porque ele estava aprendendo escala, né? Só que você não percebeu isso. A formação de professores, porque daí é uma temática que eu me dedico a isso. A formação de professores é uma temática muito importante e não vou cair nessa questão de a formação docente precarizou, a formação docente está desatualizada, os professores fazem parte de um passado. Não, o professor é hoje. A minha carreira é uma carreira decente, como a carreira de vocês é. Eu não admito que a minha carreira entre em demérito com a carreira de um médico, de um advogado, de um engenheiro. Eu tenho orgulho dessa carreira e tenho orgulho de trabalhar com formação de professores. Então, nós que somos os formadores, se não tivermos essa consciência da importância de uma formação sólida, da importância de nós, inclusive, trabalharmos a identidade docente como uma identidade, a palavra da moda, empoderada, nós vamos desvalorizar o nosso trabalho. E quem é o aluno? E aí, eu gosto muito dessa frase do Betinho. Lá por 2003, 2004, num trabalho com o próprio Instituto do Betinho, eu aprendi isso, que é, gente, se eu estou na liderança, se vocês estão na liderança, e a liderança de onde? Da minha casa, da minha sala de aula, a liderança de um município, a liderança de um projeto. É muito fácil a gente fazer igual aos outros, mas a gente não precisa de pessoas que fazem igual aos outros. A sociedade precisa de pessoas que sejam destemidas. A sociedade precisa de pessoas que tenham bom senso. A sociedade precisa de pessoas que tenham coragem de ousar. Só que tem um preço, ousadia? Tem. O fácil, gente, é reclamar que não tem dinheiro. O fácil é reclamar que o meu mantenedor não deixou eu fazer tal projeto. O fácil é reclamar da Secretaria Municipal de Educação. O fácil é falar, eu não vou fazer porque eu não tenho autonomia para isso. Tudo isso é fácil. Mas diante de tudo isso, como que eu ainda faço o melhor possível? Então,
Talvez essa frase lá em 2003, 2002, deu uma virada de chave na minha carreira. Porque é um pensamento que o mundo está aí. Por que eu estou aqui? Qual é a diferença que eu faço ao ser diretora de uma escola que forma professores e que neste momento tem 180 mil alunos espalhados no Brasil? Sim, teve gente que olhou agora assustado. Dina, é isso mesmo? É isso mesmo. São 180 mil alunos. E aí, como que eu formo bem 180 mil alunos? Fácil era falar assim, olha, a EAD pode ser feita de qualquer jeito. Não, eu não quero fazer EAD de qualquer jeito. Eu não quero fazer EAD que o aluno não tenha pesquisa. Eu não quero fazer EAD que o aluno não tenha atividade prática. Aí tem aluno que me diz assim no café com a diretora, eu já vim fazer EAD para não ter que fazer as coisas. Eu falei, bom, o problema é teu. Você está se formando, você tem que fazer as coisas. Você tem que aprender a fazer um circuito psicopedagógico. Você vai ter que ir para o estágio. Você vai ter que publicar até o término da tua graduação. Então, gente, essa frase, esse pensamento, talvez norteie até hoje a minha carreira. Eu não quero ser conformada com os problemas que nós temos. E aí, depois vem assim, Dina, você veio falar de tecnologia. E num congresso de tecnologia, pessoas, eu não sou amante de tecnologia. Eu acho que criança tem que correr, sabe? Criança tem que fazer atividade prática. Criança não tem que ficar no telefone. Adolescente, o pai e a mãe não tem que deixar ele sozinho lá com o telefone. Não gosto e fico muito irritada quando você está numa roda de amigos. E aí é gosto, sou eu, identidade. Você está num grupo de amigos e está cada um no WhatsApp. Então, por que se reuniram? Né? Então, ao mesmo tempo, a gente vive uma ambiguidade. As pessoas apaixonadas por tecnologia, e eu preciso do meu trabalho para aproximar as pessoas, dizem assim, a tecnologia aproxima as pessoas, aproxima quem tem dinheiro, ponto. Aproxima quem tem condições de ter um plano de internet. Porque nós não temos no nosso país ainda um pacto digital. Aproxima cidades que estão dispostas a fazer, a ter planos, pontos de referência para a internet. Então, mesmo que a gente trabalhe a vida inteira com tecnologia, mesmo que a gente esteja num congresso de tecnologia, nós temos que ter ciência que a tecnologia, ela não é salvadora do mundo. Ela, muito pelo contrário. Tanto que a gente vê, absurdamente, casos de pedofilia, casos de roubo. Então, nós não podemos, enquanto pesquisadores, ter uma visão ingênua da tecnologia. Então, o levantar bandeiras, e geralmente o levantar bandeiras, ele acontece quando as pessoas estão fazendo mestrado. Nossa, a tecnologia é salvadora? Não! A tua tecnologia, seja um app, o que for que você está fazendo, vai resolver uma parcela de um problema. E só isso já valeu a pena. Mas ela não vai salvar o mundo e não aplica-se para todo mundo. Até porque nós estamos numa sociedade de dados. Hoje pela manhã, eu trabalhava no Power BI, antes de ir para o Power BI, com uma planilha de 1.400.000 linhas. Tinha ali, aproximadamente, 80 mil vidas na minha mão. E eu precisava, a partir daqueles dados, fazer projetos dentro da escola em que eu sou diretora. Então, nós precisamos, enquanto gestores, enquanto lideranças, saber lidar com as tecnologias? Precisamos. Dina, eu não sei ainda lidar com o básico, que é com Excel. Faz um cursinho rápido. Tem no YouTube de graça. Vai lá, aprende. Eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Gente, eu vejo assim, para as professoras, principalmente de Curitiba, o esforço que a Secretaria Municipal faz, e eu estou com os cadernos ali, para capacitar os professores. Porque eu, enquanto professora, não posso dizer treinamento, nem sonho. Né? Professor se capacita, como profissional da sua empresa, você capacita esse profissional, porque ele é um ser humano que pode fazer outras conexões. E quando eu vejo os manuais, quando eu vejo os vídeos, ou senão a gente passa e olha ali, eu tive ontem de novo à noite e passei, você olha assim, a gente precisa aprender a trabalhar com tudo isso.
Mas um manual, um vídeo, ele é só um input para que você faça as outras interligações. Então, quando a Secretaria Municipal de Educação te dá um manual, ela está dizendo assim, ó, eu estou te dando um input, estou te dando uma empurradinha. Eu quero mais que isso. Porque, afinal de contas, vocês são, como eu sou, professora. E aí, vamos lá. Politicamente, os estados assumem a responsabilidade pela educação e impõem uma escolaridade obrigatória, com o objetivo de fabricarem uma identidade cívica e nacional. A escola pública, laica, gratuita, obrigatória e única é um elemento central no processo de construção do Estado-nação. Vejam só, por que eu quis trazer Bourdieu? Porque nós estamos falando desse território. E aí eu volto no princípio da minha fala. Se você é professor e está com a sua identidade quebrada, se você é um gestor e está com a sua identidade quebrada, ou, digamos assim, adormecida nesse momento, você não vai lembrar disso aqui. As novas gerações se formam dentro das escolas. Desde 30, quando nós tivemos o avanço depois para o INEP, se identificou o quê? As famílias estão cada vez mais se afastando dos seus filhos. Então, onde que está se formando as gerações? Dentro das escolas. E se o professor está com a sua identidade quebrada, como que ele vai dar conta de construir essa sociedade que nós precisamos? Então, a responsabilidade nossa é muito grande, enquanto cidadão, enquanto formador das novas gerações. E aí, nesse meio tempo, é muito legal isso. Eu comecei a trabalhar dentro da 5692, lá na década de 90. E o que eu tinha de tecnologia na escola? O que a gente tinha de tecnologia na década de 90? Você tinha um livro, não é verdade? Só que antes disso, o que a Dinamara teve enquanto criança? Eu não tinha um livro didático. Eu tinha de vez em quando tinha cartilha. Então, a tecnologia na escola, e nós estamos passando por isso. Vejam, vamos olhar quem tem na sua escola sistema de ensino, quem tem sistema apostilado, ou quem recebe o livro paradidático, e todas as escolas no Brasil recebem. Vamos pegar dos 30 anos para cá. O professor sobreviveu ao livro paradidático, e o que eu estou dizendo com isso, gente? Que esse professor, ok? Que este professor, ele consegue avançar no tempo e tirar dessas tecnologias o seu fazer docente. Só que nenhuma dessas tecnologias deixou de existir. O que nós fazemos na educação à distância? A educação à distância tem 5 grandes fases. Nós não tiramos nada. Um professor que pensa assim, ai, agora chegou a robótica, vai ser só robótica no meu município. Agora nós vamos gamificar o currículo do meu município. Secretário, você está fadado ao fracasso. Não é tirar isso ou tirar aquilo. Até porque tem uma criança e um adolescente que vai melhor nisso, um que vai melhor naquilo. Então, fazer uma organização curricular que você consiga agregar todas as tecnologias é, ao meu ver, nesses 30 anos de fazer educação à distância, a melhor coisa que tem. Da mesma forma, quando você constrói um sistema de ensino. Então, assim, não é tirar tecnologia, é acrescentar nas minhas metodologias novas formas de fazer. Vou tomar uma água. Que orgulho. E vejam, hoje eu estou inaugurando de novo uma nova tecnologia, né, gente? Não, olha, é muito estranho. Eu não me escuto, praticamente, não escuto vocês, entendeu? E estou me adaptando e da próxima vez nós vamos para um show. Bom, então, como professor, como gestor, eu não tiro tecnologias e nem coloco elas como salvadoras. Eu agrego na minha organização curricular,
eu agrego na minha proposta do meu município. Ah, tenho X milhões, posso comprar kits de robótica? Compra kits de robótica, dá capacitação para os seus professores. Tenho X milhões aqui, quero agregar agora app com inteligência artificial. Agrega, porque as aulas de língua portuguesa podem melhorar muito com inteligência artificial. Matemática ainda tem alguns probleminhas, tem fórmulas erradas ainda na IA, mas como ela é generativa, ela vai aprender. Então, tecnologias na sala de aula devem ser para agregar e não para tirar. Ainda, por exemplo, apesar de eu não ter tamanho, eu sou chegada a um quadro e giz. Por quê? Porque presta atenção, às vezes os alunos se dispersam com o slide e assim por diante. Quais são as tecnologias do momento? Realidade virtual, que a gente faz com telefone, gente, né? Vocês têm aí na prefeitura, em qualquer lugar, um software que vai ensinar você a fazer realidade virtual. E hoje a gente faz com qualquer telefone, quer dizer, qualquer não, tem que ter um pouquinho de condições de memória e assim por diante. Mas você cria realidade virtual. A gamificação tem uma questão que as pessoas misturam um pouco. Gamificação, né, aquela coisa, não é trazer games para a escola, mas é fazer um currículo gamificado. Isso dá trabalho. Nós temos um problema enquanto professores, que nós não aprendemos na faculdade de linguagem de programação. É muito triste isso. Os cursos de licenciatura não ensinam linguagem de programação. E eu assumo a minha culpa. Enquanto professora formadora, nós não ensinamos linguagem de programação. Mas nós precisamos aprender a trabalhar com pessoas que têm linguagem de programação. E tem documentos específicos para isso, e você consegue fazer, só que dá trabalho. Você precisa parar com esse povo, pensar, mostrar de novo. E eu sempre, quando vou trabalhar com games e não com gamificação, eu sou ainda antiga e eu faço o game analógico. E aí, o programador geralmente vê o meu jogo e depois disso eu transponho para o digital, porque é mais fácil. Mas sempre lembrando, gamificação e games em sala de aula, uma coisa diferente da outra. As lousas digitais estão em todas as escolas. E é bacana de você trabalhar, porque você faz o movimento. Mas, de novo, né, gente? Lousa digital, tablets, plataforma, IA, porque parece que a IA agora virou a coisa do momento. E, gente, IA tem há mais de 20 anos. Só que agora está na moda, né? Agora todo mundo tem medo da IA. Só que se você não adaptar o teu currículo, eu vejo assim. Porque vamos usar a IA na minha primeira formação, em letras. Manda o menino fazer o texto na IA, vê se ele sabe fazer uma boa pergunta. Depois manda ele reescrever aquele texto que a IA deu para ele. Qual é o problema? Nenhum. Até para nós, nenhum problema em você fazer isso. Se tem uma inteligência, vamos usar. Mas, qual é o diferencial que tem aqui? O diferencial está no meu propósito enquanto professor. Qual é o meu propósito enquanto professor? Eu sei qual é o meu propósito? Ah, eu quero ficar na onda. Eu quero seguir o que a secretaria mandou. É isso. Esse é o meu propósito enquanto professor. Então, se esse é o teu propósito como professor, vai usar a televisão errada como você usou na década do começo de 2000. Que daí, quando chovia, não tinha o que fazer com as crianças, colocava filme. A mesma coisa você vai usar com a IA, você vai usar com a robótica. Porque se você está fazendo só porque alguém está mandando, ou porque você veio num congresso chique e bonito desse, você vai usar sem o propósito certo. E aí, eu sou fã de algumas coisas. Os aparatos tecnológicos, porque nós estamos em escolas públicas, ou estamos na iniciativa privada, e você sabe que um óculos, ele é caro, ele é acessível, eu faço de papelão. Mas tudo é complexo. Então, quando a prefeitura de Curitiba, eu estou usando como exemplo a prefeitura de Curitiba, saiu do farolzão, que virou espaço maker. Por quê? Talvez pelo tipo de inteligência que eu tenho, eu não posso ficar igual vocês estão, tá, gente? Eu tenho coceira se eu ficar desse jeito aí, sentadinho. Eu sou uma pessoa que me mexo, que preciso fazer as coisas. Então, quando a prefeitura transformou o farolzão no espaço maker,
Falei, fantástico. Porque pegou pessoas que têm o meu tipo de inteligência, que precisam fazer as coisas. E eu falava para uma das pessoas da prefeitura, mas pelo amor de Deus, não vão usar uma impressora 3D para fazer uma coisa que eu posso fazer com qualquer coisa. Vamos saber utilizar a tecnologia para a gente, de fato, fazer com que seja significativo para o nosso estudante. Então, meus parabéns à Prefeitura de Curitiba. Eu espero que outras prefeituras utilizem esse modelo do Espaço Maker, de ter tecnologia na escola, uma tecnologia que você pode transportar. Eu falava num congresso em Pernambuco, e aí eu usei esta mesma imagem, parabenizando Curitiba e mostrando ao estado de Pernambuco que poderia ser possível fazer isso. Tem um investimento? Tem. Porque o professor não pode sair do bolso do professor igual a gente compra cartolina, gente. Tem que ser órgão público. Tem que ser a escola que tem que fazer. Ok. E aí, por que eu falo tanto do Espaço Maker como um espaço dessa nova escola? Eu não tenho netos. Meu único filho tem 32 anos. Eu formei ele numa época em que eu eduquei ele com a televisão, que não está aqui. Quando eu queria fazer almoço, eu colocava ele em frente à televisão. Correto? Só que hoje, você não coloca mais uma criança em frente à televisão. Ela fica o dia inteiro no telefone, se deixar. O dia inteiro. Porque a mãe pode estar dentro de casa fazendo um teletrabalho e a criança está no outro quarto. É muito diferente. Então, a escola, hoje, tem que ser vista, porque se ela for competir com o que tem de tecnologia, ela vai perder. Ponto. Nós vamos perder. É muito mais legal ficar olhando no TikTok, muito mais legal ficar olhando no Instagram aquelas coisas, no TikTok é mais palhaçada, do que vir para a aula, gente. Nós não sabemos fazer isso. Nós não somos treinados para isso e eu nem quero ser. Eu não quero virar uma professora TikTok. Depende de cada um, mas eu não quero virar. Eu não quero fazer comédia com o meu trabalho. Meu trabalho é ensinar. Então, a escola que começa a falar para o aluno assim, olha, tal teoria, o grãozinho que você colocou no algodão, nós vamos agora fazer uma escala. E você vai lá na impressora 3D e nós vamos imprimir tal coisa a partir do teu projeto. Essa criança vai começar a ver o que daí é a teoria, que a gente tanto estuda enquanto professor, ele vai dar significado para isso. Ele vai começar a estabelecer relação. Da mesma forma que quando a professora Dinamara trabalhava lá dentro da 5692, eu tinha um mercadinho dentro da minha sala, aquelas quinquilhareiras todas de professor, sabe? Caixa de ovo, caixa não sei do quê, e era um mercadinho, e as crianças tinham dinheiro. Quer dizer, era interessante para eles aquilo. Eles faziam correlação com o mundo real. Então, usar as tecnologias que nós temos para fazer conexão com o mundo real e que tenha significado. Aqui, eu trago muito a questão analógica, até porque, se você ler vários estudos, a geração 2 dedos tem já apresenta-se problemas cognitivos. Eu gosto muito de um livro que trata dos medíocres digitais, né? Ou, se não, recentemente saiu um livro das implicações das doenças que as crianças têm, cognitivas, por ficarem tantos na tela. Ou ainda, a Federação Nacional de Psicologia, hoje no Brasil, já tem análise que fala dos danos da tecnologia digital para as crianças. E nós já temos até um transtorno, que é o transtorno de déficit de natureza, que é aplicado nas crianças por conta do excesso de uso de tecnologia. Então, esse olhar, principalmente com os pequenos, é essencial. E aí, quem é o professor? Olha que bonita que eu estou aqui. Olha que linda. Né? Eu trouxe professores que trabalham comigo. Ser professor é também fazer essas coisas. Estava numa onda da Pixar, e aí eu disse para alguns coordenadores, gente, quem quer virar desenho animado? E vamos fazer isso junto com os estudantes. E a gente transformou alguns professores em desenho animado.
que a gente estava buscando com isso? Eu estou buscando uma única coisa: pertencimento ao processo de aprender. Pertencimento, interação. Porque a partir do momento... Gente, por que será que eu fico para lá e para cá? Por exemplo, aquela moça está me desesperando, ela está conversando no telefone, ela não está nem aí para mim. Ela só está sentada ali. Entendeu? O que nós buscamos o tempo inteiro? Interação com o nosso estudante. Então, indiferente da tecnologia, o professor tem que ter ciência que este espaço aqui só existe porque tem um aluno ali. E o Paulo Freire já falava isso. Então, eu só estou aqui porque eu quero que vocês saiam dessa... Olha aí. Saiam disso aqui dizendo assim, tecnologia não é salvadora, o que salva é a forma com que eu trabalho com os meus alunos. Nós, enquanto professores, constantemente buscamos um processo de interação, de engajamento e de participação. Bom, aqui tem o quadro europeu, e é uma referência para o Brasil, né? Nós utilizamos o quadro europeu para a formação de professores, né? Dentro das licenciaturas, né? O quadro europeu é um quadro de referência para educadores, por consequência eu utilizo ele dentro da formação lá. E assim, quem que é o professor? E é bacana você fazer esse exercício. Se você não conhece o quadro europeu, dá uma gugada aí, tá, gente? Dá uma gugada e acha quadro europeu para competências digitais de educadores. Dá uma gugada. E você vai encontrar. O documento tem em espanhol, tem em inglês. Em espanhol, quem não sabe mais ou menos entende, mas tem em português também. E é bacana porque você vai conseguir se identificar. Quem é você? Até porque, assim, gente, eu não sou obrigada a entender de tecnologia. Por isso que tem uma equipe que te capacita. Eu não sou obrigada a ser uma pessoa lá, sabe, um pioneiro. Nossa, que eu faço um monte de coisa. Quem tem que ser o pioneiro é a prefeitura do teu município. Ela que tem que entender um monte para formar os professores. E você tem que buscar sempre por isso. Então, aqui tem os níveis do profissional enquanto competência digital. Eu vi, achei muito legal, tem gente tirando foto. Gente, busca isso, tá? É um documento bacana que vai mostrar até possibilidades de atuação dentro da escola. Eu vejo assim, hoje, vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que é bom de você já estar na gestão há muito tempo? Eu tenho equipe. E aí, o que eu amo? Eu nunca deixo de ter, tá? Eu tenho meninada do meu lado. Tem uma menina maravilhosa, que pinta os cabelos de azul, e eu olho para ela e falo, que inveja de você. Tem o cabelo azul, tudo alternativa. O que ela faz comigo? Tanto ela como o menino. Uma vez por mês eu saio para ir no McDonald's com eles. E a gente conversa, fala, até porque meu filho já é velho, eu preciso de gente mais nova. O que eles me deixam? Eles são pioneiros. Eu preciso de tal coisa, eu preciso dessa onda do Pixar. Espera aí, professora, que a gente vai te ensinar. Entram na minha sala, ó, a senhora tem que fazer isso, fazer aquilo, e a senhora, né? Eu já sou velha mesmo. A senhora tem que fazer isso, fazer isso, fazer... E no instantinho dá conta. Como que cria tal coisa? Ah, cria sim. Então, você não precisa ter vergonha de que muitas vezes você vai ser um novato. E mantenha próximo de você jovens que vão aprender muito mais rápido, que vão estar naquele momento. Não tenha vergonha de ir para os cursos de capacitação e falar assim, não sei gerar um QR Code. Tá bom, vamos aprender a gerar um QR Code. Já está acabando meu tempo? Não? Tá. Então, e a gente transita muito nisso. Se eu perguntar para vocês, quantos de vocês usam IA para fazer as suas coisas? Podem levantar a mão, não tem problema. Não usa. Uma só. Olha lá, ela é bem novinha. Olha lá. 2 na plateia. Ô, gente, não faz mal não usar IA, tá? Não engorda, não dá diabetes. Podem usar IA, tá? Ajuda. Vocês vão ver que vocês vão ficar bons em fazer perguntas.
A IA te ajuda a escrever um texto, mas não vai usar o texto inteiro, porque daí é plágio. Olha para o texto, põe 2 telas. Para fazer questões, que é um horror para professores. Sabiam que IA faz bem certinho? Não pode ter medo de fazer essas coisas. Tem que explorar, tem que avançar. Porque se você não tiver coragem de ser um novato e tiver preconceito, você não vai aprender nunca a trabalhar com robótica. Você não vai aprender nunca a trabalhar com IA. Aí o que você vai fazer? Vai repudiar. Então não tenham vergonha. Vai lá, baixa no telefone uma Luísa para vocês. Não paga não. Não precisa pagar. Pega gratuito mesmo. Tá? Pega um software gratuito e começa a fazer. Dinamara, você continua fazendo o desenho lá da Pixar? Claro que não. Fiz uma semana e larguei aquilo. Por que você largou? Porque eu queria o atingir. Eu queria que os meus alunos falassem comigo. Eu, naquela semana, tinha um café. Eu faço uma atividade chamada Café com a Diretora. E eu queria alunos para entrar no meu café. Falei, eu já sei como eu vou fazer. Eu vou fazer uma brincadeira com eles, que eu viro um desenho animado, e eu estou convidando eles para vir para o café. Naquela semana, eu tive 57 alunos. Consegui meu objetivo. Chamei a atenção. Fizemos 1 hora de conversa de gestão de escola. Então, gente, a gente não precisa ter vergonha de ser novato. Porque a gente não vai ser a vida inteira um pioneiro, um explorador, uma pessoa que sabe fazer as coisas. Eu trabalho com EAD. Nossa, você se dá super bem com a câmera. Odeio câmera. Porque daí eu olho para a câmera e falo, nossa, há 20 anos eu era tão bonita. Há 20 anos eu era assim, olha como que eu estou agora. Mulher é difícil, é mais difícil que homem. A gente é muito crítica. Mas eu trabalho com televisão educativa. Você pensar assim, você grava tudo sozinha? Para quê? Tem equipe para fazer isso. Mas se precisar, eu sei fazer. Ligar a câmera, pôr a câmera no pedestal, a bendita da luz, põe a lâmpada, põe um papel na lâmpada para ela não estourar a tua cor. Quer dizer, a gente aprende. Tá? Então, é isso. Gostaram do quadro europeu? Então, vamos lá atrás dele. Aí, aqui tem uma descrição um pouquinho, tá, do quadro europeu. E aí, para quem é de letras, tem o quadro europeu linguístico, que também é muito legal, tá, gente? Quem gostar da área de letras, que trabalha com língua portuguesa, tem o quadro europeu da área de línguas, tá? E assim, esse aqui é o top de linha. Vou ser um pioneiro. Você vai ser um pioneiro sempre, desde que você esteja disposto a isso. Então, tem uma descrição breve, o novato, o explorador, o integrador, o especialista, o líder e os pioneiros. E aí, eu sempre digo assim, pioneiros têm que ser as pessoas que trabalham na formação. Elas têm que ficar antenadas, elas devem ficar antenadas a vida inteira. Para quem está em busca de entender mais tecnologias dentro da escola, existem inúmeros quadros de referência, mas, por favor, tecnologia não salva a tua escola, não salva o teu município, tá? Tecnologia é só mais um instrumento. Quem que tem que estar muito bem capacitado? O professor. Lá com a minha equipe, eu tenho uma fala muito clara. Só fica trabalhando com o professor se você realmente quer ser professor. Sabe por quê? Para ganhar dinheiro, a gente monta uma lojinha de roupa. A gente faz qualquer coisa. Porque para ser professor, é o mesmo fundamento de um médico. Eu não posso ir para uma cirurgia falando, quero acabar logo essa cirurgia. Ir para uma sala de aula é o mesmo fundamento. Então, tem um monte de documento para você ficar tecnológico, high-tech, cheio de palavras bonitas e cheio de apps na tua escola. Tá? Tem um monte. Mas assim, só use se realmente for por um princípio, para o processo de aprendizagem, para que você se conecte com o seu estudante, porque este é o fundamento. Eu preciso estar 4 horas, 2 horas, conectado com o meu estudante. Porque o dia que eu perder isso, não tem tecnologia que traz de volta. Quem é o aluno? Essa coisa linda chamada criança, adolescente, adulto, na EJA. As histórias da EJA são lindíssimas.
quem trabalha com EJA sabe. A EJA é um campo, e a gente pensava assim, a EJA de 20 anos era a EJA que tinha uma pessoa de 40. A EJA atual é a EJA da menina bonitona, com cabelão, que ela largou a escola, do menino que também largou a escola, mudou o perfil. Aí então, este é o aluno. O aluno de ontem é meu filho. Brinquei com ele agora na comemoração, quando teve a comemoração da morte do Ayrton Senna. Eu disse para ele assim, a sua babá era a televisão. Ele assistia TV Colosso, né? E aí eu falei para ele, olha, você não sabe, mas o dia que o Ayrton Senna morreu, você estava em frente à televisão. Só que eu colocava ele no carrinho e tirava. Ele ficava lá 1 hora e pouco, né? Hoje não. Eu acompanho crianças e num dia desses, estava na chácara, e minha chácara é um espaço muito verde, cheio de coisa arada, e talvez eu esteja esperando uns 6 netos que ainda não tem nenhum, mas tudo bem. O que acontece? E tinha uns amigos com criança, e todas as crianças, um sol rachando lá fora, a piscina, e nada daquelas crianças, tudo no telefone. Eu cheguei e fiz uma encrenca com os pais, com as crianças, porque elas estão aqui muito cedo, gente. E tem inúmeros estudos falando que isso está errado, só que nós continuamos fazendo. E eu digo nós porque somos nós, sociedade. Nós continuamos achando normal que um pai e uma mãe dêem um telefone para uma criança pequenininha. E o pior, nós montamos páginas no Instagram, nós montamos páginas no Facebook, está tudo bem. Só que a regra está dizendo que não pode. E aí, a gente vem cobrar ética. Como que a gente cobra ética se dentro da nossa casa nós burlamos regras simples? Regras que estão postas por governo, regras que estão postas por associações médicas. E aí a gente se acha no direito de cobrar ética lá fora. Então, é uma questão para pensar. Tem uma pesquisadora que cunhou essa tela, esse nome, órfãos digitais. O que nós temos hoje, na verdade, são crianças que são órfãos digitais. Porque, afinal de contas, quem está sendo pai e mãe daquela criança que está navegando no telefone, de qualquer jeito, ela vai de um software para o outro, e os dedinhos dela são maravilhosos. Ela tem tantos pais e tantas mães e tantos cuidadores que ela não tem ninguém. Então, e aí é que a gente vê cada vez mais, e a internet fez isso. A internet é o uso exponencial, tanto do bem como do mal. Se vocês assistirem uma palestra de uma pessoa chamada Tânia Guerreiro e verificarem quantos casos tem, gente, aqui, segunda-feira, eu atendi uma pessoa que está fazendo uma pesquisa de mestrado agora, que disse assim, sabe de onde surgiu, professora, a minha pesquisa de mestrado? Eu falei, de onde? Minhas filhas estavam fazendo uma festa do pijama, minhas filhas, então as crianças têm 9, 8 anos. E uma das crianças estava com o celular e ficou muito constrangida. E aí eu falei, o que foi que aconteceu? Nada, tia, nada, tia. Aí depois falei, não, vamos conversar. A pessoa que estava conversando comigo falou. E aí o que descobriu? Que aquela criança de 9 anos, 8 anos, estava recebendo imagens pornográficas. Só que alguém tinha invadido o telefone, era um amiguinho que tinha mostrado, e a mãe e o pai estão fiscalizando esse telefone? Não, mesmo que eles estivessem. Sabe o que acontece com uma criança que se vê numa situação fazendo coisa errada? Até nós somos assim. Quando a gente está fazendo alguma coisa errada e alguém olha e fala, ai meu Deus. O que a criança fazia? Ela deleta as imagens. Por quê? Ela tem vergonha, ela sabe que o pai e a mãe vão brigar, ela quer se esconder. Então, a questão dos órfãos digitais é uma responsabilidade nossa. Enquanto sociedade, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto tio, enquanto avô. A escola, as competências essenciais dos novos alunos, o movimento, por exemplo, nós estamos num congresso internacional, mas quantos aqui falam inglês, francês, né? Nós temos que preparar, e aí, gente, eu sou de currículo, tá? Meu doutorado é em currículo.
Esse negócio de pegar a escola, ai, vamos ensinar meio ambiente, disciplina de meio ambiente. Ah, vamos ensinar francês, uma disciplina de francês. Será que essa é a organização curricular que nós vamos conseguir para o sucesso? Será que essas são as competências que nós vamos formar com a escola que nós temos hoje? Então, essas são as competências essenciais. Uma pessoa tem que ter comunicação na sua língua materna, e eu fico feliz de ver Libras aqui acontecendo. A competência em matemática, porque é a competência lógica. Gente, quem tem pensamento lógico consegue sair de problemas com mais facilidade. Tá? Competências sociais e cívicas. Se eu não tiver amor ao patrimônio público, eu vou pichar. Então, nós temos que ensinar nas nossas escolas, desde muito pequeno, o respeito ao patrimônio público. E assim por diante. Como eu disse, tecnologia não é foco. O foco é a pedagogia. Espera um pouquinho. Vou descer aqui, tá? Artista também tem que descer do palco, tá? Gente, olha só. Esse aqui são livros, tá? Que eu iria fazer com vocês uma brincadeira, um jogo, mas não vou fazer, tá? Mas nós vamos fazer o seguinte, tá? São livros meus que têm capítulos ou alguma coisa assim, tá? São quantos mesmo? 7. 7. E aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou falar uma letra, a pessoa levanta, fala que começa com o seu nome, não posso olhar para o teu nome, então não vou falar você. E aí a gente distribui o livro. Pode ser? Pode ser assim, galera? Pode? Tá bom. Então, a letra E de educação. Olha lá, tem 3. Agora, vem cá as 3, vamos fazer um par ou ímpar. Para ficar com o livro. Oh, quem está aqui, gente? Que maravilha! Aí ela, gente, eu orientei um trabalho dela no PAE, tá? Só vamos deixar claro. Somos 3. Escolham, por favor. Não vou nem fazer par ou ímpar. Nada. Agora vamos pedir para a Simone escolher uma letra, sim? Diretora, por favor. K. Tem algum? Tem. Ah, que legal. Olha lá, temos um K aqui. Olha, 2, não uma só. Que agradeço. Isso, nada, imagina. Uma letra. Não vai dar para ela falar. Uma letra. B. B. Olá. B de bola, de brincadeira, de bonita, de beleza. Olá. Vamos pegar a Silmara aqui para fazer a letra. Não sei nem se o microfone pega onde eu estou. Bem metida. Obrigada. Letra, Silmara. Letra N de navio. Olá. Aí, obrigada. Bom, vamos pedir aqui para o nosso... Fala uma letra? C. C. C deve ter bastante. Não tem? Não tem letra C de casa, de Camaro. Camaro foi... Caminho. Não tem? Não tem. Que tristeza. Uma letra? Uma letra mais fácil, letra A.
Letra A, daí não vai ter livro suficiente. Eu também achei. Eu vou ficar devendo um livro aqui. Olha lá. Olá, tudo bem? Obrigada. Então, gente, se o problema não é tecnologia, se eu reconheci que a sociedade está em mudança constantemente, o meu foco tem que ser onde, enquanto professor? O meu foco enquanto gestor municipal? Meu foco enquanto uma equipe que trabalha com formação? É como eu vou fazer com que esse aluno venha até mim? Se esse vem até mim, eu tinha trazido um instrumento para vocês tocarem. É provocar com que esse aluno se mexa. Eu vou aprender metodologias. Eu vou aprender metodologias. Eu tenho dito muito lá com a equipe que eu trabalho, tem hora que eles querem me matar, eu tenho certeza disso, que o problema não é você ler teorias e teorias e teorias e teorias. Põe em prática. Põe em prática. Tenha coragem de colocar em prática o que você lê. Tenha coragem de dizer assim, opa, até que enfim o meu aluno é protagonista. Até que enfim, eu digo lá para os professores, vocês trouxeram os alunos para participar da aula? Na EAD, né, gente? Não. Falei, então para que você está fazendo aula? Mandaram um comunicado para os alunos que eles têm que vir para a aula, porque senão eles não vêm mesmo. Eles são adultos, eles fazem o que querem, é curso EAD. O aluno não pode vir, o aluno que está lá numa prefeitura, que passou num concurso, por que ele não é chamado para participar de uma aula ao vivo, para contar a experiência dele? Professor, desce do tablado. Professor, desce do tablado e coloca o aluno no tablado como protagonista. Então, e não é porque eu estou desvalorizando o professor, não. É porque a partir do momento que eu tenho mais alunos aprendendo, tirando melhor nota no Prova Brasil, no meu caso, no ENAD, porque nas licenciaturas, na graduação, o nosso monstro é o ENAD. Para quem trabalha com criança é o Prova Brasil, é o Enem, qualquer coisa, para nós chama ENAD o monstro. Quanto mais alunos eu tiver tirando nota melhor, mas professora Dinamara, aí você se rendeu às avaliações de massa. Eu tenho escolha? Me respondam. Já sei, vou fugir daqui. Eu sempre brinco. Eu coloquei no portão da minha chácara. Aqui é o país das dinamarices. Ué, mas no país das dinamarices só existe porque tem o capitalismo. Se eu não tivesse dinheiro, eu não tinha comprado aquele lugar. Agora, como fazer o melhor dentro desse lugar onde nós estamos, da escola? Então, eu consigo pensar que o foco é a pedagogia, que o foco é a andragogia, que o foco é reconhecer que eu sou um professor que tenho conteúdo, eu sou de letras, eu sei dar aula de letras. Eu sei onde usar uma crase, onde usar uma vírgula. Eu sou um professor de matemática, eu sei o que é um exponencial. E eu danço samba, seja lá o que for, para fazer com que o aluno faça isso. Então, quando a gente tira o foco da tecnologia, eu vejo isso aqui. Vamos ver se você reconhece o seu trabalho. Então, o meu trabalho é fazer com que eu tenha diferentes estratégias e nem que essa estratégia for fazer uma horta na minha escola para os meus alunos. Eu vou ensinar sustentabilidade. Eu posso ter trabalhado com eles a constituição do pólio ou do plástico. Eu posso fazer com que ele, um aluno com TEA, vá fazer um trabalho com material analógico. Mas isso é uma predisposição de professor. A secretaria pode até te mandar, mas quando você fecha a tua porta da sala de aula, é só você e os seus alunos. E aí, aqui está bem claro, quando eu fazia essa palestra, há uns 15 anos, eu usava o exemplo da Finlândia. A Finlândia, porque ela tem a fábrica de telefones, todas as crianças têm telefone. Mudou.
E eu ensinava a fazer safari fotográfico, que as crianças saindo de casa, tirando foto, daí pegava aquelas fotos, mandava para a biblioteca da escola, daí depois disso fazia um monte de coisa. E a gente está vivendo um outro momento. Os países tirando os telefones de dentro da sala de aula. E por que será que está tirando? Antes até a internet não era de fácil acesso. Hoje a internet é de fácil acesso para todo mundo. E aí perde o foco. Por quê? Realmente, se você vai olhar para o processo cognitivo, nós estamos com mais crianças ansiosas e assim por diante. Eles levantaram uma placa. E a gente precisa ter bom senso. Então, além de vocês terem conteúdo, porque professor precisa ter conteúdo e dar aula debaixo de um pé de mangueira, como dizia o Paulo Freire, né? Nós precisamos ter bom senso, nem ao céu, nem à terra. Não dá para tirar das crianças hoje o processo de tecnologia. Mas como que eu uso isso com bom senso? E aí eu termino não, com uma frase, um texto do Paulo Freire, que é em Pedagogia da Indignação. O aprendizado de um conteúdo que se dê à margem ou sem incorporar o aprendizado maior, que é a rigorosidade do pensar no sentido da apreensão da razão do seu objeto, não possibilita a indispensável rapidez de raciocínio para responder àquela exigência. É tão fundamental, por outro lado, a prática do pensar certo para o confronto de novos desafios que as inovações tecnológicas nos põem hoje quanto à liberdade de criar. Nós estamos numa geração de muito imediatismo. Então, eu tenho feito uma aposta há 5 anos ou mais, e lá nós trabalhamos com um conceito chamado chave. Para formar um bom cidadão, eu preciso de conhecimento. O Ministério da Educação recentemente incorporou algumas coisas, mas dentro da nossa instituição, C de conhecimento, H de habilidade, porque é uma coisa que eu falava muito na formação. Eu tenho professores espetaculares, jovens geralmente, que fizeram graduação, especialização, mestrado e doutorado. Aí eu falo, faz um tapete de sensações. Não sei fazer. Ué, mas você não fez graduação? Você não fez pós-graduação? Não fez mestrado? Não, mas não sei fazer. Então, conhecimento sem prática, não dá. O conhecimento tem que estar atrelado à prática. E aí, a habilidade, né? Mas também, um profissional, de qualquer momento, ele precisa de atitude. A atitude que vocês tiveram de estar aqui e disponibilizar o tempo da vida de vocês para ouvir essa professora. Doida com as ideias dela. Atitude. Um ser humano sem atitude, e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, precisamos ensinar aos nossos professores. Nós precisamos ter atitude diante da vida. Estou com 30, com 40, com 50 crianças, eu sou responsável por ela. Ponto. A família é responsável, mas eu também sou enquanto elas estão comigo. E qual é a atitude que você tem diante delas? E aí, o V de valores. Por quê? Prof, mas os valores mudaram muito. Os valores mudaram muito ao longo da história. Mas ainda, por mais que você sinta vontade, você não pode matar as pessoas. Por mais que você sinta vontade de ter muito dinheiro, você não pode roubar. Então, existem valores universais, indiferente de religião, indiferente de credo, indiferente de fé. Então, um profissional da educação precisa ter valores. Eu sei que eu sou a chata da didática, e nas aulas de didática eu falo isso, os alunos se matam de rir. Não me venha com uma roupa qualquer para a escola. Você está ensinando as novas gerações. Não me venha com cropped da aula. Professora, a senhora não pode falar isso. Ué, eu falo. Cropped é aquele negocinho, só um sutiãzinho, gente. É só. Não me venha com isso da aula. Isso aí você sai na balada. Mas não na escola. Então, uma pessoa precisa ter valores e nós precisamos trabalhar isso com os nossos professores, dentro dos nossos municípios. Os valores universais. E, por fim, tem o E, que é o socioemocional, que, gente, nós somos seres humanos.
E nós precisamos aprender a trabalhar as emoções. Porque eu posso ter vontade de querer matar, mas não posso. Tá? E assim, eu fico desesperada quando eu vejo uma criança com depressão. O que ela tem que ter depressão? O que o mundo é tão cruel com ela? Ou um adolescente se cortando. Então, as escolas e nós precisamos trabalhar isso dentro desses espaços. E reconhecer que em alguma coisa nós estamos falhando. A emoção é extremamente importante. Antes de subir nesse palco, eu estou mais cheirosa do que o normal, porque eu fiquei nervosa, é óbvio, ainda mais com essas luzes. Eu estou suando. A gente precisa aprender a trabalhar as emoções. Senão, eu não daria conta de falar com vocês uma coisa que é tão simples: tecnologia, sociedade e escola. Por fim, eu gosto muito do Guimarães Rosa, que diz: o que a gente precisa na vida? Coragem. Você já nasceu mesmo? Você já está aqui? Você precisa de coragem. E depois, a nossa paranaense maravilhosa, que é: no poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. Eu só tenho uma palavra para vocês. No meu dia de Superstar, muito obrigada por estar com vocês. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Diz que tem espaço para pergunta. Eu tinha esquecido. Tem? Tem sim. Pode? Senhoras e senhores, vai ter espaço para perguntas agora. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mão. A gente vai levar o microfone até vocês. Vixe, não tem pergunta, não entender nada. Não interessou a ninguém. Não abalei nada. Na verdade, entenderam tudo, né? Ah, estou preocupada agora. Ó, as meninas não vão me pagar, gente, elas não vão me dar café. Não vão me dar nada se vocês não pelo menos falar assim: professora, como é seu nome mesmo? Entendeu? Olha, tá vendo? Tá tudo muito tranquilo. Nem a menina que eu orientei quer falar comigo, entendeu? Ninguém. Tranquilo? Gente, muito obrigada, 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 obrigada. Muito bem. Chegamos ao fim dessa jornada incrível. Quero agradecer a todos por estarem presentes junto com a gente. Agradecer a professora Dinara, que esteve aqui trazendo essas informações riquíssimas para vocês. Desejando a vocês uma ótima tarde. Muito obrigado pela presença de todos.